notícia. A verdadeira análise dos acontecimentos. Com Gregório José e Luciana Arquette. Agora são 8 horas e 24 minutos, já pulando para 25 minutos, nós estamos conversando com a secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Tatiana Rangel Viana. E antes do intervalo, nós até falamos aí sobre os conselhos municipais, não é o conselho que ela está dando para mim, sobre os conselhos municipais, como eles estão atuando, o PROCON, o posto do INSS que funciona lá também no centro administrativo, ali ao lado da Fundarte, embaixo da Fundarte ali. E a gente tem notado, secretária, que a política para as minorias tem ampliado. Nós temos aí 3 cozinhas comunitárias com preço excelente, ou seja, ainda tem pessoas ainda em situação de vulnerabilidade, mas ali já é uma porta de entrada. Se a pessoa tiver cadastrada no CRAS, ou seja, devidamente registrada, ela vai poder ter sua alimentação a um preço módico, vamos dizer assim. Temos aí 2 restaurantes populares que ajudaram demais na insegurança alimentar no município. São coisas que muitas pessoas no passado diriam que talvez seria ufanismo, seria um pensamento, não, nunca vamos conseguir chegar. Como é que foi essa virada de chave para nós termos o restaurante popular e ampliar as cozinhas comunitárias? Então, a Secretaria de Ação Social, Desenvolvimento Social, eles têm o diagnóstico, o relatório. Aí é onde que viu que a insegurança alimentar era o mais alto aqui no município. Aí daí começou a trabalhar, o prefeito também sempre falou muito da insegurança alimentar, e a Vanessa teve esse olhar, esse cuidado para as pessoas, para as minorias, e onde que hoje Muriaé tem realmente 3 cozinhas, 2 restaurantes, a cozinha comunitária, a refeição é R$3, uma comida de qualidade, o jantar é R$2, 2 ou R$1, não lembro, e hoje o restaurante popular também a R$4. Então, garantindo realmente alimentação para todos. E nós temos uma outra vertente também, que é na área de saúde. A gente hoje tem um consultório de rua. Como é que ele funciona isso, esse consultório de rua? Então, esse consultório na rua, eu vou falar um pouquinho da pessoa em situação de rua. Isso, que aí já entra... que a gente vê que são realmente, são os invisíveis, que a sociedade realmente não tem esse olhar, para eles, o olhar cuidadoso que eles precisam, e eles têm que ter, a gente tem que ter esse respeito com eles. Hoje nós temos um comitê de defesa dos direitos da pessoa em situação de rua, temos também uma comissão intersetorial, saúde, ação social e direitos humanos, onde é trabalhado toda semana tem reunião, que eles tratam dos casos mais complexos no município, eles fazem estudo de caso, onde também nós estamos também realizando junto como é um serviço intersetorial, tem abordagem noturna, com direitos humanos, abordagem social e o consultório na rua e os técnicos do CAPS. Então, o nosso serviço está chegando para eles que realmente precisam. E o consultório na rua vai levar o quê? Qualidade de vida para eles, porque muitos não vão a uma UBS, muitas vezes estão deitados à noite, não tomam remédio, precisa de fazer às vezes um curativo, alguma coisa assim. Então, o consultório na rua chega para estar levando um pouquinho de atenção básica para as pessoas em situação de rua. Secretária, só para fazer um adendo, muitas vezes a gente escuta na rua a pessoa falando assim, mas não tem nem médico às vezes para a gente, que demora o médico, e às vezes o consultório de rua atende essas pessoas mais rápido. Então, as pessoas têm que mudar a mentalidade. Não é verdade, secretária? Com certeza, mudar a mentalidade, porque a gente fica pensando assim, mas você pode ir
num posto de saúde, ninguém vai te olhar diferente. Não vai ser discriminado? Não vai ser discriminada. Você pode ir num hospital ser atendida, não que eles não possam, mas eles não vão, na maioria das vezes eles não vão. E o consultório na rua vem para garantir isso, garantir de, se precisar de uma consulta no hospital, numa UBS, se precisar de fazer exame, eles pegam a pessoa e levam para fazer os exames, tudo que eles precisam. Trazendo dignidade. Dignidade. Agora a gente também não pode, porque ninguém está deixando. Hoje Muriaé tem mais de 35 postos de saúde, então toda a população é atendida, né? Então a gente não está. Isso é um programa e Muriaé aderiu ao programa e eles também merecem e têm que ser atendidos, né, na singularidade no que eles precisam. E tem um outro fator aí, né, secretário? Agora vamos partir para o lado da humanidade em si. Nós, homens, vamos menos no médico do que vocês, mulheres. Ou seja, isso já é uma realidade. A gente só vai em último caso e praticamente quando fala assim, mas também você demorou tanto, né? Então a gente, primeiro, a maioria da população em situação de rua, a maioria é homem. Ou eu estou errado, secretária? É relativo. Hoje nós temos eu gosto sempre de falar que a gente tem um BI, um serviço de monitoramento, né, das pessoas em situação de rua, onde a maioria eles têm um serviço que é junto com a saúde e o social. Então, são os que são cadastrados já. A gente tem um nome de todos, a gente sabe aonde eles estão. Se eles ficam mais de 7 dias sem procurar os nossos serviços, chega um alarme no e-mail falando que esse usuário ele não está no CAPS, não está na casa acolhedora. Então, a equipe pode ir fazer uma busca ativa para ver aonde que o usuário está e por que ele não está. Né? A gente vê que a maioria das pessoas em situação de rua são negras, né? Tem mulheres também, tem mulheres em situação de rua grávidas também, então o serviço tem que chegar para eles também. Hoje também nós aderimos ao plano Ruas Visíveis, que é um plano que nós estamos construindo, escrevendo ele com toda a rede social e saúde e direitos humanos. Esse plano veio do Plano Nacional, né, uma parceria do Governo Federal com o Ministério dos Direitos Humanos. Esse plano veio para diminuir a miséria, a fome das pessoas em situação de rua e dar mais dignidade para eles. A gente vai trabalhar, acho que são 7 eixos: segurança alimentar, saúde, social, moradia e renda. Então, hoje nós estamos construindo esse plano aqui em Muriaé. Então, vamos passar uma borracha aí nos invisíveis, tornando-os visíveis para que a sociedade também até ajude no que puder. Ou seja, se notar alguém em situação de vulnerabilidade aí de rua, que procure os órgãos competentes, né? É melhor procurar o órgão competente que vai resolver do que ir para uma rede social só filmar ou filmar fazendo a sua graça ali, né, secretária? Porque muitas vezes, se a pessoa entrou nessa situação, 100% não é porque ela queria. Alguma coisa aconteceu, ou no psicológico, ou então familiar. E é aí que entra o trabalho de vocês para entender e ajudar esse cidadão. Com certeza. Hoje na secretaria a gente tem uma assistente social que trabalha, né, com a pasta das pessoas em situação de rua. E quando você falou isso, né, das pessoas irem para a rede social, e quando eu vejo também pessoas falando assim, tá na rua porque quer. Não, ninguém está na rua porque quer. Isso teve um histórico lá atrás, teve um processo na vida que levou essa pessoa para a situação de rua, né? E cabe a gente entender isso, que ninguém está ali porque quer. E hoje a gente tem um setor lá para isso. Muitas pessoas em situação de rua procuram a secretaria para garantir os direitos deles, então a gente tem trabalhado muito. A abordagem social trabalha 12 horas por dia, o CAPS também faz busca ativa, o consultório na rua. Então o município está fazendo a parte dele, que é garantindo os direitos dessa população. Secretário, e como é que funciona hoje a Casa da Mulher? Vamos falar um pouquinho da Casa da Mulher, que funciona, parece que o Conselho Tutelar da Criança e Adolescente também funciona lá, né? O Conselho Tutelar funciona embaixo, né? O Conselho Tutelar, ele faz parte, a pasta da Criança e Adolescente possui o Conselho Tutelar e o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente.
Hoje, Muriaé, nós temos um comitê também, que é lei desde 2023, se eu não me engano, que os municípios tinham que montar esse conselho, e nós conseguimos montar ano passado, que ele é grande, Comitê Municipal de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e Proteção das Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência. Então, Muriaé tem avançado muito também nesse sentido. Hoje, a gente tem uma escuta especializada dentro da prefeitura, que escuta essas crianças vítimas ou testemunhas de violência e adolescentes. Eu estou querendo também trabalhar mais com essas crianças vítimas de violência, para que elas tenham mais um acesso melhor para psicologia, porque essas crianças, né, que são vítimas de violência ou testemunha, como que fica essa criança hoje? Como que a gente está? Eu acho que isso a gente tem que pensar, né, no futuro, porque uma criança hoje que é atendida nessa rede de proteção, ela vai ser uma criança melhor mais tarde. Então, eu acho que cabe a gente, como gestor, fazer esse trabalho com eles. Então, hoje, o Conselho Tutelar funciona muito bem, eles estão de parabéns. O trabalho das conselheiras é brilhante. Nós temos uma rede toda de apoio, que é a educação, né, que nós esquecemos de falar da educação, que está sempre trabalhando com os direitos humanos também. E eu vejo assim que a gente tem muito a crescer. A gente tem uma consultoria também de São Paulo, que a gente, além de ter montado o conselho, a gente tem que fazer o fluxo dessa rede, tem que fazer um diagnóstico dessa rede, entendeu? Então a gente tem trabalhado muito com a rede de proteção da criança e adolescente. Isso é importante. Secretária. E a Casa da Mulher. Isso que eu ia perguntar, a Casa da Mulher, como é que ela né, ali é demanda espontânea, qualquer mulher pode procurar a Casa da Mulher, qualquer mulher vítima de violência. A gente tem um trabalho ali com o jurídico, né, como eu falei, o social, né, assistente social e psicólogo, para atender essa mulher num momento de maior fragilidade dela. E, inclusive, uma parceria boa aí com a Delegacia da Mulher também, né, e da criança. Uma parceria. A doutora Natália, a gente está sempre, né, em conversa. Esses dias ela esteve lá também para a gente ver o que a gente pode melhorar. E também, hoje, nós temos a Casa da Mulher Itinerante. Ano passado, nós fizemos uma reunião em Belisário, e uma das, assim, que me chamou muita atenção, de uma mulher, uma senhora, né, ela é pessoa com deficiência e vítima de violência. E ela falou da dificuldade de vir para o município para fazer o trabalho ali na Casa da Mulher, ser acompanhada pela Casa da Mulher. Aí eu falei, gente, então já que, né, a gente tem que ir, porque realmente fica caro sair de Belisário para Muriaé. Muitas vezes não tem condições de pagar um carro para vir aqui. Aí Por isso o Procon itinerante junto com o Sejusc. Também. E hoje a Casa da Mulher também está fazendo esse trabalho lá em Belisário e depois vai para Itamuri. E isso já demonstra o trabalho que não existia no município e que agora está existindo. E está aí porque foi criada essa Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Com certeza. Secretária, antes da gente entrar nos projetos finais da Secretaria, eu queria até lembrar, nós falamos aí que ninguém está em situação de rua porque quer. Lembra um fato lá ocorrido na minha cidade? Muita gente vai falar, Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro, uma cidade 8 vezes maior que Muriaé, e que uma senhora estava em situação de vulnerabilidade, situação de rua. Ela foi levada até uma unidade de saúde, eu acompanhei o caso. Ela não lembrava o nome dela, só dizia um nome de uma pessoa que ela lembrava e o nome de uma cidade. E naquela época era BIP ainda, não tinha essa conectividade que nós temos hoje, não tinha rede social, não tinha nada. A assistente social, ela ligou para a prefeitura, conversou com a assistente social, falou o nome da pessoa que ela dizia que conhecia, mas ela sabia que não era ela, e eles falaram que essa senhora era uma administradora de uma grande empresa da cidade que entraria em contato. E aí ela conversou depois com a assistente social, marcaram um horário para ligar, conversaram, falou, nós estamos com uma pessoa assim, mais ou menos 50 anos de idade, é uma mulher, ela tem feições bem feitas, mas está morando na rua já há algum tempo e ela não sabe por que está aqui. Ela tem uma cicatriz muito forte no rosto, na cabeça. Ela falou, olha, nós podemos mandar uma foto de uma identidade
Aí nós falamos, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma foto dela e mandar para vocês. Quando fez a foto e mandou 2 dias depois, que ele tinha que revelar a foto, descobriu-se que ela era uma empresária, produtora rural, uma agricultora de grande renome lá no Mato Grosso, e que ela foi para São Paulo sozinha na caminhonete dela para vender um apartamento. Ela foi assaltada, ela foi agredida, ela teve a caminhonete roubada, os documentos roubados, e ela ficou internada por mais de 6 meses no hospital de São Paulo. Depois que ela recebeu alta, ela não lembrava quem era, ela foi colocada na rua em São Paulo. O serviço social pegou ela, colocou numa van e levou para Campinas. Depois de 4, 5 meses em Campinas, ela foi colocada dentro de um trem e soltada em Uberlândia. Então aí já se passaram quase 1 ano. E ela vivia em Uberlândia quase 6 meses. Resultado, 3 dias depois que se identificou ela, os filhos foram para Uberlândia de jato particular, que ela tinha um jato, buscaram e a levaram de volta à sua cidade. Uns 3 meses depois ela voltou para agradecer todo mundo, que ela já estava fazendo tratamento psicológico, com psiquiatra, acompanhamentos, que era natural que aconteceriam, e ela voltou a Uberlândia e ela procurou aquele pessoal com quem ela conviveu na rua e ofereceu para eles uma oportunidade de trabalhar com ela, na cidade dela, nas empresas dela, e da turma que vivia na rua, apenas um quis sair daquela situação. Os outros todos permaneceram na rua, pedindo, bebendo e vivendo na Praça da Bíblia, que é a Praça da Rodoviária em Uberlândia. Ou seja, a gente nota que muitas vezes a pessoa não está porque quer, porque ela foi levada àquela situação. Esse é um quadro muito triste, infelizmente isso acontece, mas hoje em Muriaé nós temos dentro do município, dentro da prefeitura, uma pessoa que venceu situação de rua e trabalha com a gente. Temos também como eu já te falei antes, uma pessoa em situação de rua que hoje faz uma faculdade lá em Ubá. Tem um casal também que já venceu, só que eles ficam o dia todo na rua porque eles não conseguem se enxergar dentro de uma casa, né? Tem muitas pessoas aqui dentro de Muriaé também, que elas são pessoas em situação de rua, mas tem casa. Então tem vários casos, entendeu? Então cada caso a gente tem, por isso que eu falei dessa comissão que reúne semanalmente e trata dos casos mais graves, que tem os que realmente a gente tem que dar mais atenção, mas que está sempre trabalhando abordagem, direitos humanos e saúde. Secretária, e qual que é o recado que a senhora deixa para a população de Muriaé aí, para os serviços que estão disponíveis aí na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e de Cidadania? O recado é o último, né? Então, eu quero deixar o recado para a população que, primeiro, eles têm que conhecer os direitos para eles poderem garantir, né? A gente só consegue, só conhecendo que a gente vai conseguir garantir os direitos. E muitas vezes a pessoa está em situação, né, está vivendo uma situação de violência, de discriminação ou de violação e nem sabe que ela tem uma secretaria, ela pode contar com a gente. Ali na secretaria, o nosso dever ali é ouvir, acolher e encaminhar as demandas das pessoas. Então, eu acho que a secretaria está de portas abertas para todo mundo que precisa, né, os mais vulneráveis principalmente. E eu acho que a população tem que entender que, saber que os direitos eles não são favores, isso é uma garantia, né? Isso é, como é que eu vou te falar? É uma garantia assegurada por lei. Então, ninguém está fazendo favor para eles. Então, eles devem procurar os direitos deles, né? Que muitas das vezes eles nem sabem que têm. Isso é muito importante. E eu já vou até fazer aqui um pedido para o prefeito, eu sei que ele está viajando, está lá para Porto Alegre, nos representando lá na Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas. Quando ele puder assistir, eu sei que ele vai assistir, que vamos pensar aí pelos próximos 2 anos e meio aí para construir a sede da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Muriaé, que vai ser um grande legado deixado para a nossa população, principalmente para as minorias. E também eu queria falar um pouquinho só do centro, rapidinho, do Centro de Direitos Humanos, que nós vamos montar lá no Vermelho, onde era a antiga UBS. Já está saindo já os trâmites para licitação. Primeiro a gente tem que reformar o lugar. Lá vai ter um CAIE, um ambulatório,
que lá, assim, nós já fizemos um diagnóstico, tem muita criança ali, adolescente, que precisa desse atendimento. Nós vamos levar música também para eles, vai ter atendimento com psicólogo, também vai ter o Juventude 4.0, que é também um programa para estar levando computador para os adolescentes. Nós vamos fazer também com a Fundarte, isso também tudo em parceria, né, com a Educação Social, Fundarte. Direitos Humanos, ela dá o norte e abraça, vamos junto. Não é só igual a ministra falou, né? A gente tem um olho grande nas demais secretarias, e realmente a gente tem. E também vai ter levar dança, jazz, levar uma dança integrativa para as mães e as crianças com deficiência. Então nós vamos fazer um trabalho muito bacana lá no Vermelho. E os outros eu vou deixar para falar mais para frente. Esse aí ela tá guardando, mas ela falou que vai falar aqui no nosso programa, viu? Secretário, eu quero te agradecer pela presença, a avó do Arthur, da Estela e do Rodrigo, né, Rodrigo? E também pro filhote lá, que leva um abraço nosso, e pro doutor Márcio Arino, fala dessa cobrança que nós fizemos, assiste lá que você vai saber o que foi que ele te cobrou. Eu quero agradecer e falar para toda a população que nós vamos continuar promovendo a inclusão, o respeito, né, para os que mais precisam. E isso é uma responsabilidade da Secretaria de Direitos Humanos. Essa aí é a secretária de Direitos Humanos e Cidadania, Tatiana Rangel Viana, que conversou conosco nessa segunda-feira, 27 de abril. E agora é 8h45 da noite. Ela não foi embora para casa, viu? Ela está aqui ainda, batendo papo conosco. Um abraço, gente. Eu vou ouvir uma música. Daqui a pouco nós voltaremos aqui no Além da Notícia.